Nesse vídeo, vamos abordar as medidas de associação, diferença absoluta de riscos e número necessário para tratar. Bom, suponhamos que realizamos um estudo e um dos resultados tenha sido expresso como uma tabela 2x2, como mostrada nesse slide, que procura identificar a associação entre um fator de risco e um desfecho clínico. Os dois níveis do fator de risco são mostrados nas linhas e os dois níveis do desfecho são mostrados nas colunas. A partir dessa tabela, nós podemos obter o risco de ocorrer o desfecho clínico para o nível 1 do fator de exposição, que é igual a A sobre A mais B, e o risco de ocorrer o desfecho clínico para o nível 2 do fator de exposição, que é igual a C sobre C mais D. A diferença absoluta de riscos é a diferença entre as estimativas de risco entre os dois níveis de exposição, tomando um dos níveis como referência. Nesse caso, nós estamos tomando o nível 2 como nível de referência. Então, para essa tabela 2x2, a diferença absoluta de riscos é Rn1 menos Rn2, que é A sobre A mais B, menos C sobre C mais D. No estudo que estamos usando como referência nessa série de vídeos, a diferença absoluta de riscos para a ocorrência de diabetes mellitus entre a atividade física e a inatividade, tomando a inatividade como nível de referência, vai ser dada por o risco de desenvolver diabetes mellitus para quem exercita 4 ou mais vezes por semana, menos o risco para quem está inativo, que vai ser igual a 45 sobre 1881, menos 73 sobre 1948, que vai dar menos 0,013, menos 1,3%. Um risco negativo, significando que a atividade física 4 ou mais vezes por semana diminui o risco de desenvolver o diabetes mellitus em 1,3% em relação ao risco devido à inatividade. Então, a atividade física é um fator de proteção para o diabetes mellitus, desconsiderando a influência de outros fatores sobre a ocorrência dessa doença. Então, essa medida, diferença absoluta de risco obtida nesse exemplo, é uma medida crua, porque somente leva em conta a atividade física e não controla os efeitos de outros fatores que podem influenciar no desfecho. A diferença absoluta de risco para a ocorrência de diabetes mellitus entre os dois níveis de MC, tomando o grupo de baixo peso ou peso normal como referência, vai ser dada pela diferença entre o risco de ocorrer o diabetes mellitus para o IMC igual ou acima de 30, menos o risco de ocorrer o diabetes mellitus para o grupo de peso normal ou baixo peso, que vai ser igual a 156 sobre 1.384, menos 95 sobre 10.988. Que vai dar 0,104 ou 10,4%. Assim, um IMC elevado é um fator de risco para o diabetes mellitus, novamente desconsiderando a influência de outros fatores. A partir da diferença absoluta de risco, podemos derivar uma outra medida de associação muito usada em estudos que comparam os efeitos de tratamento sobre um dado desfecho clínico, que é o número necessário para tratar, NNT. Number Needed to Treat, em inglês. Em um estudo que compara um tratamento experimental com um tratamento padrão, o número necessário para tratar representa o número de pacientes que devemos passar a tratar com o tratamento experimental para evitar um desfecho adverso, por exemplo, a morte ou recidiva de um câncer. Essa interpretação precisa ser adaptada para cada estudo. O NNT possui uma
fácil interpretação clínica e numericamente ele é igual ao inverso da diferença absoluta de riscos. Na associação entre atividade física e o diabetes mellitus, a diferença absoluta de risco, como calculamos anteriormente, foi de menos 1,3%, ou menos 0,013. Então o NNT vai ser igual ao inverso desse número, 1 sobre 0,013, que é igual a 76,9. Nesse caso, nós não estamos considerando o sinal da diferença, mas vamos levar isso em conta na interpretação desse número. Então, vamos interpretar esse valor de 76,9. Como a diferença absoluta de risco que nós obtemos no slide anterior é 1,3%, seria preciso 100 pessoas passarem a se exercitar 4 ou mais vezes por semana para, em média, se ter uma redução de 1,3 pessoas que desenvolverão a doença. Então, o NNT pode ser obtido a partir do número de pessoas que deveriam se exercitar 4 ou mais vezes por semana para evitar um caso de diabetes mellitus. Então, podemos usar uma regra de 3 simples. Se é necessário 100 pessoas passarem a se exercitar 4 ou mais vezes por semana para evitarmos 1,3 casos de diabetes mellitus, então quantas pessoas precisarão passar a se exercitar 4 ou mais vezes por semana para evitarmos um caso de diabetes? Então, o NNT vai ser 1 vezes 100 dividido por 1,3, que vai ser igual a 76,9. Então, nesse exemplo, o NNT pode ser interpretado como o número de homens, 76,9, que precisariam passar a realizar atividade de prevenção, exercitar 4 ou mais vezes por semana, para que tenhamos um caso a menos da doença. No caso da relação IMC e diabetes mellitus, a diferença absoluta de riscos, como calculamos anteriormente, vai ser 0,104 ou 10,4%. Neste caso, o NNT seria mais convenientemente chamado de número necessário para causar dano. NNH, Number Needed to Harm, em inglês. O seu valor, nesse exemplo, seria 1 sobre 0,104, 9,6. Ou seja, para cada grupo de 9,6 homens que tivesse um IMC igual ou acima de 30, ao invés de um IMC na faixa entre 14,5 a 25 kg por metro quadrado, teríamos um caso a mais de diabetes mellitus. No próximo vídeo, vamos abordar as medidas de associação risco relativo e redução relativa de risco. Até lá!